Vibe Mundial FM. A palavra sugerida por Cremilde dos Santos é alquimia, uma palavra bem misteriosa, começando pela sua origem. Segundo a maioria dos dicionários, a palavra alquimia pode ter sua origem na palavra grega kumeia, mistura de sucos, ou na palavra tima, derreter. Também pode vir do idioma egípcio Kemi, que significa terra negra. Mas no idioma árabe, a palavra alquimia já existia há 1000 anos antes de Cristo e já significava a ciência da transformação de uma substância em outra. As origens da alquimia são muito remotas, não se sabe exatamente o espaço-tempo do seu nascimento, mas sabemos que a alquimia foi praticada na Mesopotâmia, Egito Antigo, Império Persa, Índia Antiga, China Antiga, Grécia Clássica, Império Romano, Mundo Islâmico, América Pré-Colombiana, Europa Medieval e Renascentista. Foi a ciência precursora da química e da medicina. Ciência? Bom, é mais uma prática que combina conhecimentos de ciências que hoje conhecemos, como química, física, biologia, medicina, filosofia, metalurgia, antropologia, matemática e semiótica. Eu digo que é uma combinação de conhecimentos do que hoje são essas ciências, porque na época em que a alquimia foi praticada e isso se perde, a gente não sabe exatamente quando começou. Existem, os mentores dizem que a alquimia existiu também nas outras humanidades, que não é essa que está aqui agora. Aí a gente precisa lembrar que nós somos a 6ª humanidade vivendo nesse planeta. Então, a gente sabe que, pelo menos na nossa civilização, a alquimia existiu quando essas ciências ainda não existiam com esses nomes. Os alquimistas buscavam atingir 4 objetivos: a transmutação dos metais inferiores em ouro, a obtenção do elixir da longa vida, um remédio que curaria todas as doenças, a criação de vida humana artificial, os homúnculos, e, por fim, fazer com que a realeza conseguisse enriquecer rapidamente. Justamente por causa desse último objetivo, na Idade Média, o prestígio da alquimia era imenso. Os alquimistas tinham um lugar garantido nas cortes. Reis e nobres financiavam experiências alquímicas e alguns chegaram mesmo a dedicar-se a ela, como o rei Afonso V de Portugal, que escreveu 2 tratados sobre o tema. É mais ou menos como hoje os nossos laboratórios, não é? Algumas grandes fortunas financiam alguns experimentos. Segundo os estudiosos da alquimia, ela foi vulgarmente conhecida como a arte de transmutar metais comuns em ouro para que os alquimistas escapassem da perseguição da Igreja Católica. Os alquimistas dos dias de hoje afirmam com frequência que o ouro que buscam não é o ouro vulgar, o metal, mas o ouro do desenvolvimento espiritual. Se eles dissessem isso abertamente, eles seriam concorrentes da Igreja, o que não seria nada bom na Idade Média. Segundo a alquimia, o ser humano se desenvolve espiritualmente passando por 3 fases. Num primeiro momento, a alma deve morrer para si própria, para em seguida nascer para Deus e depois encontrar sua realização nele, em Deus. Os mentores também diziam isso de uma forma mais leve, mas dizem: a evolução da grande obra, como os alquimistas chamavam o seu trabalho, era produzir o ouro filosofal. Essa obra passa pela relação entre 3 princípios que os alquimistas consideram como os princípios fundamentais do cosmos:
uma força ativa, simbolizada pelo enxofre, uma força passiva, simbolizada pelo mercúrio, e uma força intermediária ou conciliadora, simbolizada pelo sal. Bom, a gente sabe, aqui nos nossos estudos, que essas forças a que os alquimistas estão se referindo, a gente conhece como Yang, Yin, que modifica Yang e se transforma em uma outra coisa. E quando a gente estuda essa dinâmica Yin e Yang, a gente entende um pouco essa proposta dos alquimistas. O principal símbolo da alquimia é a borboleta, em virtude dessa metamorfose que buscavam obter a partir de sua aplicação. Segundo os alquimistas modernos, a ideia de transformação de metais comuns em ouro simboliza a mudança de consciência que os alquimistas buscavam. Sim, faz sentido também para os mentores isso. Não há transformação sem uma mudança de consciência. O metal comum seria a mente ignorante que é transformada no ouro da sabedoria. Alguns estudiosos da alquimia admitem que o elixir da longa vida e a pedra filosofal não são objetivos materiais. Eles afirmam que todos os passos da busca desses objetivos são práticas de purificação espiritual, sendo que o ouro é considerado o mais puro dos metais. Nicolas Flamel, um dos mais importantes alquimistas, em seu livro das figuras hieroglíficas, deixa claro que os metais citados em suas fórmulas eram metáforas para confundir leitores indignos, aqueles que gostariam de se aproveitar da alquimia para fazer o que não deve ser feito. Com certeza fica fácil entender porque os alquimistas tinham necessidade de ocultar toda e qualquer conotação espiritual quando pensamos que durante toda a Idade Média havia sempre a possibilidade de acusação de heresia, culminando com a perseguição e morte pela Santa Inquisição. Há pesquisadores que chegaram à conclusão de que o elixir da longa vida seria uma substância que pode ser produzida pelo corpo humano e que teria a propriedade de prolongar a vida daqueles que conseguissem realizar a chamada grande obra de todos os tempos, o aprimoramento da consciência, tornando-se dessa forma quase imortais. Existem referências dessa substância desconhecida na tradição do Tai Chi Chuan. O verdadeiro trabalho alquímico é o trabalho espiritual. Para o alquimista, o universo todo tende a um estado de perfeição. Nós sabemos que não tende a um estado de perfeição. O universo é perfeito. Como tradicionalmente o ouro era considerado o metal mais nobre, ele representava essa perfeição. Assim, a transmutação de metais inferiores em ouro representa o desejo do alquimista de auxiliar a natureza em sua obra, levando-a a um estado de maior perfeição. Livres de serem condenados por heresia, os alquimistas modernos podem se dedicar a essa bela arte filosófica que busca ver o universo de forma espiritual. Para os mentores, a importância da alquimia está exatamente nesse aspecto filosófico e espiritual. Eles dizem que a alquimia tornou possível a esta civilização preservar conhecimentos importantes a respeito de seu poder de transmutação, sua capacidade de transformar tudo que é negativo em positivo, transformar o denso em sutil, de preferência interiormente. Sim, os elementos da tabela periódica podem ser transmutados uns em outros. Segundo os mentores, isso acontece constantemente no núcleo do planeta, que está sempre recombinando as partículas atômicas para restaurar elementos que foram
desnaturados pela atividade humana. Sim, o corpo humano pode produzir substâncias que o mantenham sempre jovem e com saúde. Sim, a humanidade jamais desistirá de criar vida humana artificial, mas então ela não será humana. Sim, em seu desequilíbrio, alguns alquimistas trabalharam e continuam trabalhando para tornar a realeza cada vez mais rica. Mas isso não é uma questão para ser discutida aqui. Mas a pedra filosofal é a consciência. Consciência que possibilita aos seres humanos agir de forma equilibrada e harmoniosa e, assim, transmutar a sua realidade. Sem consciência, nenhum alquimista vai conseguir realizar nenhuma transmutação. Ou seja, a grande obra de todos os tempos é um ganho de consciência considerável. Segundo os mentores, toda a alquimia tem origem no trabalho persistente e que leva milênios de um único espírito mortal que vem se manifestando em todas as civilizações humanas apenas para transmitir esses conhecimentos. Para esta nossa civilização, ele já se manifestou em 3 culturas diferentes: na Pérsia Antiga, no Egito Antigo e, por fim, na Grécia Antiga. É por isso que a palavra alquimia tem raízes em várias línguas. Na Grécia Antiga, ele ficou conhecido como Hermes, o mensageiro dos deuses. Sim, Hermes, o criador da alquimia, era confundido com um dos deuses do Olimpo, Hermes ou Mercúrio. Em cada uma dessas culturas, ele deixou registrado o mesmo conhecimento, e esse conhecimento tem a sua base nas leis que regem o universo. Vibe Mundial 95,7. FM.